Olá pessoal, todos bem? Mais uma vez a gente está aqui nesse bate-papo com a RioSoft para trazer assuntos bastante interessantes e novos para vocês na área de tecnologia e os produtos que a empresa pode fazer e oferecer para todos vocês. A área dele é o desenvolvimento de programas e projetos para algumas empresas de nichos bastante específicos. E uma característica muito bacana, ele ainda durante a formação acadêmica na academia desenvolveu um projeto que tem a detecção de problemas de saúde, problemas patológicos através da voz dos pacientes. Ele é o Leonardo Mendes de Souza e hoje está aqui para bater um papo com a gente. Léo, seja muito bem-vindo, como é que você está? Obrigado, bom dia para você. Agradeço aí a oportunidade de estar passando um pouquinho sobre o dia a dia da empresa, né, da RioSoft. Léo, a sua função aqui na RioSoft é qual? Hoje eu trabalho no ramo de desenvolvimento, né, mais especificamente no nosso produto que visa a vertente do ramo de turismo, né, operadoras de turismo, né, cuidar de toda a gestão da parte de vendas, operação e financeiro no segmento de turismo, tá? E o meu trabalho hoje aqui dentro é desenvolver esse produto e dar suporte aos nossos colaboradores mais jovens, ajudar eles a entender esse ramo do produto que a gente trabalha, passar um pouco do conhecimento que a gente já tem ao longo dos anos, né, um pouco da cultura da empresa também, o funcionamento. Como eu já tenho um certo tempo de casa, então o meu trabalho acaba sendo também de meio que um professor aqui dentro, né? De passar o meu conhecimento para as novas gerações. Há quanto tempo você está aqui? Esse ano vai fazer 20 anos. 20 anos. Começou a vida profissional aqui dentro da RioSoft? Praticamente. Praticamente. Tive alguns trabalhos anteriores, mas a maior parte aí da minha carreira foi traçada aqui dentro da RioSoft mesmo. A sua formação acadêmica é qual? Eu sou formado em Ciência da Computação e mestrado pela USP de São Carlos, né, no Instituto de Física, em Física Computacional. Você desenvolveu um programa que detecta a patologia, um sistema que detecta a patologia clínica do paciente, um problema de saúde, por exemplo, através da voz. Como é que foi isso? Como é que é isso? É mais especificamente detecção de patologias que envolvam a voz. Que envolvam a voz. Isso. Okay. Então, se a pessoa tem algum tipo de patologia na voz, o projeto que a gente desenvolveu na época do meu mestrado era criar um sistema, né, que ajudasse o médico a formar uma... como que a gente pode... Agora faltou o termo. Um veredito, uma... ajudar ele... Fechar um diagnóstico. Isso, ajudar ele no diagnóstico de dizer se a pessoa tem ou não algum tipo de patologia. Tá? Então, basicamente, a gente usa o sinal de fala da pessoa, né? Ela fala no sistema, esse sistema ele é treinado por meio de uma inteligência artificial para identificar, né, se a pessoa tem ou não algum tipo de patologia. Tá? Então, o sistema ele foi previamente treinado com vozes com patologia e vozes normais. Então, ele consegue aí dizer, né, de forma binária se a pessoa tende ou não a ter algum tipo de patologia na voz. O sistema ele não serve para dar veredito de tem ou não tem. Ele é um sistema auxiliar para o médico, a partir desse sistema, pedir mais exames. É uma forma de inteligência artificial que hoje pontua tanto as relações da tecnologia. Isso. Hoje em dia esse tema é muito forte, né? Mas ele não é novo, tá? A inteligência artificial vem de década de 80, 70, que já se vem trabalhando com inteligência artificial. Hoje é um tema do dia, né? Que a gente fala o tema da atualidade, mas porque hoje ele está bem maduro. Mas as tecnologias de inteligência artificiais estão maduras. Mas já é um tema bem antigo já. Então, hoje nós temos uma série de técnicas novas que auxiliam nos mais diversos trabalhos aí utilizando a inteligência artificial, tá? Mas esse é um conteúdo, né, que é uma tecnologia que já existe há muito tempo. Você trabalha aqui especificamente ou especialmente com
o desenvolvimento e a maturação de produtos já feitos para agências de viagens, agências de turismo. Qual a funcionalidade, o que exatamente esses sistemas fazem? No caso, o nosso ramo mais específico é o ramo de operadoras. Operadoras. Isso, que as operadoras, elas disponibilizam os produtos de viagem para que as agências vendam, digamos assim, em linhas gerais, né? Tá. Então, o nosso sistema, ele dá todo o suporte para que os clientes, eles possam lançar os seus produtos, gerenciar as vendas que as agências fazem, gerenciar os comissionamentos dessas agências, fazer toda a parte de controle financeiro, contas a pagar, contas a receber, conciliações de cartão, e além de conseguir extrair todas as informações gerenciais, né, de tomada de decisão por meio das nossas ferramentas de BI. Nós temos também agora, utilizamos inteligência artificial para poder automatizar tarefas dentro da aplicação. Então, tem todo aí um know-how, né, disponível para que a operadora consiga gerir, né, a empresa da melhor maneira possível. Leonardo, e uma coisa que chama atenção, você está dentro da RioSoft desde que tinha 18 anos praticamente, né? Você fez sua vida, começou aqui, toda a sua graduação, toda a sua academia você vivenciou aqui também, e você acaba acolhendo os jovens que entram, os mais jovens que você, e hoje a gente tem uma meninada muito jovem aí, cada vez mais. Como que você vê as oportunidades de trabalho para eles? Como que você vê as possibilidades e como que essa juventude que gosta, por exemplo, gamers, podem aproveitar esse expertise que eles têm, é nato deles, para uma carreira profissional? Tá. Hoje, a maioria dos jovens já tem muito contato com a área com o computador, com tecnologia em si, tá? Porque eles já nasceram já com a era da tecnologia em andamento. Então, assim, eles têm uma facilidade muito grande em aprender novas tecnologias, tá? Então, o pessoal que chega para a gente, apesar de eles ainda terem uma imaturidade grande, porque acabaram de sair na faculdade ou ainda estão cursando faculdade, eles têm um certo domínio técnico bem avançado, entendeu? Então, o que eu tento modelar o pessoal que chega é com relação ao cotidiano de uma empresa. Tá? Como que funciona o trabalho, qual que é a cultura da RioSoft, como tratar os clientes, como cumprir os prazos de entrega dos projetos, e também com a questão da tecnologia que é implementada aqui dentro. Porque por mais que eles tenham um conhecimento que eles adquiriram em faculdade ou mesmo por conta própria, nós temos tecnologias que são específicas aqui dentro da RioSoft. E aí o meu trabalho é passar esse tipo de conhecimento para eles. É um trabalho difícil? Um pouquinho, mas eu já estou bem acostumado com isso, até por conta da minha área também, dentro da minha área acadêmica como professor ao longo também de 10, 15 anos aí como professor, então eu acabo tendo uma certa facilidade em passar a informação para os mais jovens, né? A gente une aqui a academia, tá? Que tem um discurso bastante específico, faculdade, teses, mestrados, pesquisas. A gente une o mercado de trabalho, que é onde você está inserido, com o desenvolvimento de todo o seu material para as operadoras de viagem, tá? E a gente tem o mercado de trabalho que está começando. Dentro dessas três vertentes, como você vê o futuro das empresas dentro da tecnologia? Para as empresas, como as empresas têm que se preparar? Seja em sistemas, seja com equipe de funcionários, de colaboradores, como que as empresas devem se comportar de hoje para frente enquanto tecnologia? Com relação à tecnologia, assim, todo dia surgem tecnologias novas, né? Então, o mercado de TI ele é muito dinâmico.
Então, a gente tem que estar sempre muito atento a tudo que está surgindo de novidade para ver o que pode e o que não pode ser aproveitado dentro da empresa, tá? A gente também não pode querer abraçar todas as tecnologias porque é totalmente inviável. E algumas delas são até apostas. A gente tem aí agora, por exemplo, no momento, um caso bem clássico aonde o Facebook apostou numa tecnologia que ele imaginou que iria revolucionar todo o mercado, que é o metaverso, e a Microsoft apostou em inteligência artificial, mas em aprendizado de máquina e assim por diante, tudo que envolve a inteligência artificial. No fim, quem se deu bem foi a Microsoft e o Google está aí empacado com essa questão do metaverso, até mudou o nome da empresa para Meta e isso até o momento não foi para frente. Foi uma aposta equivocada que ele fez naquele momento. Pode ser que dê futuro mais à frente? Pode ser. Mas nesse momento, a princípio, para o mercado de TI, quem deu o tiro mais certo aí foi a Microsoft. Saiu na frente de todos os outros. Tá. Para quem ainda confunde um pouco para entender o metaverso, como que o metaverso deve ser compreendido? Ele é um universo virtual, né? É um universo virtual e aí imagina-se que dentro desse universo virtual a gente pode fazer qualquer coisa. Navegar dentro desse universo fazendo compras, visitando lojas virtuais dentro desse universo, interagindo com pessoas. Então eu não vou interagir mais por meio de uma rede social, eu vou interagir por meio virtualmente, né, com um avatar dentro desse universo virtual. Tá? Só que as tecnologias que nós temos de imersão hoje dentro desse universo virtual, elas ainda não são tão naturais. Então eu tenho que usar um óculos, eu tenho que ter equipamentos no meu corpo para poder simular o movimento dentro daquele universo. Isso ainda não está muito natural para o ser humano utilizar. É estranho você ficar carregando um óculos de, sei lá, 500 gramas no rosto. O tempo todo. O tempo todo. E aí tá usando luva e, sei lá, sensores no corpo para poder simular teu movimento dentro desse universo. Então, eles ainda precisam... O desafio das empresas que querem ingressar nessa parte do metaverso ainda está sendo a questão de hardware, né? De tecnologias de hardware que sejam mais naturais para o ser humano estar interagindo dentro desse universo. A gente tem o metaverso, a gente tem a inteligência artificial e o que a gente vê em alguns momentos são que muitas empresas apostam extremamente nas novas tecnologias que surgem a cada dia, como você mesmo falou. Agora a gente tem até um exemplo que está sendo bastante comentado, que é o ChatGPT, tá? Qual é o risco de que as empresas invistam demais em tecnologia e esqueçam as pessoas que estão por trás delas? A inteligência artificial, na minha visão, ela veio para auxiliar o ser humano. Ela não veio para substituir o ser humano. A partir do momento que a gente começa a pensar em tecnologia de inteligência artificial para substituição do ser humano, a gente tem um problema grande aí que é um paradigma aí, né, de que a gente pode acabar perdendo nosso espaço para a inteligência artificial, tá? Inclusive o próprio Elon Musk critica muito isso, né, que a gente tem que ter um certo limite aí para o desenvolvimento de inteligências artificiais, para que ela não pare de ser uma ferramenta para o ser humano e passe a ser dominante do ser humano, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em inteligência artificial como um complemento aos trabalhos do ser humano e não como forma de substituir o ser humano na sua essência, tá? Senão nós teremos no futuro um problema muito grande, tá? Envolvendo desemprego, envolvendo fome e tudo que pode deixar de ser nossa função. Me corrija até se eu estiver enganado. Quando a gente fala de inteligência artificial, os computadores vão dominar o mundo, era o que a gente ouvia muito lá atrás. A gente pensa muito em quem está por trás do computador, tá? Quem está desenvolvendo esses processos, em pessoas como você. Só que
essa é uma prática que nós, enquanto usuários, também deixamos. Um exemplo claro, mais uma vez me corrija se eu estiver enganado, quando a gente coloca o corretor automático do celular, tá? E nós não nos forçamos a entender como que se escreve aquela palavra corretamente e a gente delega esta função a uma máquina. Essa já é uma maneira da gente estar se tirando a nossa responsabilidade de nos atualizarmos para deixar que uma inteligência artificial faça isso. Essa é uma atenção que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Sim, também. Isso digamos assim, sempre que se discute inteligência artificial e ferramentas em gerais, né, que complementem o trabalho de um ser humano, se pensa também nessa questão de deixar o ser humano, digamos, mais preguiçoso, né? Mas não incentivar o desenvolvimento da pessoa, tá? É como? Eu quero aprender inglês, mas na hora de ver um filme na Netflix eu coloco dublado. Isso, na verdade, sempre existiu, né? Sempre quando a gente cria tecnologias novas que substituam alguma coisa que o ser humano faz, ou que complemente um trabalho do ser humano, acaba fazendo com que aquele ser humano, ele deixe de fazer aquela operação, mas acabam surgindo outras demandas que ele pode focar, tá? Então, isso é sempre uma discussão que se tem, né? Até que ponto eu posso auxiliar a pessoa a fazer criar tecnologias para auxiliar as pessoas a fazer determinado trabalho e que isso não prejudique o intelecto dela, entendeu? Então, isso sempre vai ser um desafio, sempre vai ser discutido. Eu acredito que a gente tem que sempre pesar aí o uso da tecnologia de modo a ele não afetar o bem-estar social, né? Então, se a gente vai criar uma tecnologia que vai substituir o trabalho de uma pessoa, a gente tem que dar condições para aquela pessoa para que ela consiga interagir com aquela tecnologia e continuar tendo o mesmo ou melhor padrão social que ela tem atualmente. Entendeu? Melhorar o padrão social dela ou pelo menos manter o mesmo padrão que ela tem utilizando a tecnologia. Somar e não excluir. Isso. Nós conversamos então com o Leonardo Mendes Souza, ele é da equipe de desenvolvimento aqui da RioSoft. Muito obrigado, papo extremamente elucidante e que faz a gente pensar. Tecnologia funcional, homem funcional, humanidade, tecnologia caminhando juntas, construindo esse futuro que a gente tanto busca. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.